Olá, investidor, tudo bem com você? Rodrigo Rebeck por aqui. Nessa segunda-feira, dia 30 de março de 2020, e eu quero trazer para você, nesse vídeo análise, já um panorama um pouco mais otimista para o mercado das bolsas ao redor do mundo. Tanto Wall Street como alguns índices importantes na Europa, alguns índices importantes na Ásia e a nossa bolsa fecharam a semana passada em fortes altas, muito provenientes dos pacotes de estímulos dos bancos centrais. Os bancos centrais aí agindo de forma responsável, agindo de forma proativa na economia, injetaram muitos bilhões de dólares, de euros, de reais, cada um no seu determinado mercado, para que desse sustento ao mercado para atravessar aí esse período de quarentena que dura em média de 2 a 3 meses nos países até a gente ter o controle do coronavírus. O principal pacote de estímulos que a gente teve de destaque na semana passada foi o pacote de 2 trilhões de dólares aprovado pelo Fed para sustentar, para estimular a economia americana. Um pacote praticamente o dobro do que o Fed injetou na economia na crise de 2008 do subprime. E o mercado, pelo que a gente pode analisar aqui pelos gráficos dos principais índices, acolheu de forma muito positiva. Se a gente pegar aqui para analisar o Nasdaq, o nosso ativo do dia, a gente tinha a cotação na sua máxima histórica em 9.763 pontos, e essa queda foi uma queda um pouco mais de 32%, que chegou até esses níveis aqui em praticamente 6.060 pontos. A gente pode puxar aqui para você ver na medição. Então, caindo um pouco mais de 32%, com o agravamento, com a expansão do surto do coronavírus. Agora, a partir da semana passada, nós tivemos uma grande entrada de força compradora nessa região de suporte entre 7.225 até 6.950, era uma região importante de suporte que poderia despertar interesse dos compradores, e graficamente a gente olhando foi o que aconteceu. A abertura hoje, segunda-feira, um dia de alta muito importante em Wall Street, puxando Nasdaq para cima. A gente ainda tem pontos de briga aqui, 7.885, 8.050 também. E acima disso, o mercado deve retomar a sua tendência principal, que era uma tendência de alta, que vinha caminhando bem com o crescimento sustentável da economia dos Estados Unidos. O mercado financeiro sempre tende a antecipar um pouco os movimentos que a gente pode observar na economia e na política, então os índices já reagindo bem, e a gente pode ver que agora, com essa reação do Nasdaq, essa queda que nós tivemos na casa de 32%, hoje é uma queda aí de 19%. Então, esse movimento observado na semana passada, esse movimento de alta, ele já devolve metade de recuperação a tudo que o Nasdaq perdeu e já fica com um viés comprador, algo aí mais otimista que pode desencadear o rally de alta de recuperação. É claro que os países que tiveram os surtos de infecção por último, como é o caso da América Latina e dos Estados Unidos, a gente ainda deve chegar no pico da curva de infectados. Infelizmente deve aumentar o número de mortos, mas em contrapartida já tem um certo cenário assim de prevenção, de contenção do vírus, adquirindo experiências, adquirindo as medidas que foram tomadas na Ásia e na Europa, para que aqui, os países que se infectaram aí depois, para que a gente tenha uma curva menos acentuada. Estava lendo algumas notícias importantes. Hoje, a Johnson & Johnson já iniciou o processo para a criação de uma vacina.
deve ser posto em prática a partir de setembro, e se der tudo certo, essa vacina já deve estar disponível no mercado a partir de 2021. O foco do desenvolvimento dessa vacina tem sido a fábrica na Holanda, seus cientistas estão trabalhando em cima dela, e nos Estados Unidos um outro grupo de cientistas vai colocar em prática o plasma sanguíneo das pessoas que foram curadas, as pessoas que reagiram bem ao coronavírus, que superaram a infecção, que se tornaram imunes a essa infecção. Então vai ser feito um processo de retirada do plasma dessas pessoas que tiveram aí o antídoto, vamos dizer assim, tiveram essa prevenção aí bem desenvolvida. Então esse plasma vai ser inserido nas pessoas doentes para ajudar na recuperação. São duas notícias que no âmbito de saúde eu acho muito importantes, que elas podem ajudar a trazer novas expectativas para a contenção do coronavírus, sem falar que no final de semana nós tivemos também bons índices de recuperação de cura aos doentes que usaram a cloroquina. E a cloroquina é um remédio barato, fácil de fazer, os países têm condição de fazer em larga escala para controlar o vírus aí, para diminuir essa taxa de mortalidade. Então, a gente segue de certa forma mais esperançoso, com um viés aí mais positivo, dado esse cenário gráfico que a gente pode observar nos índices nessa abertura de semana, pegando a onda aí do fechamento da semana passada, e também um pouco mais na expectativa de que essa parte aí de saúde, desenvolvimento de vacinas, alguns medicamentos que ajudem a controlar, também possam ajudar aí o mercado para que a gente saia dessa quarentena e o mundo retome a sua rotina econômica o mais rápido possível, porque a gente ficando recluso, ficando fechado, na minha opinião, as consequências econômicas elas serão aí muito piores no médio a longo prazo, tá certo? Espero que você tenha gostado dessa análise, que ela possa te dar um panorama aí do que está acontecendo no mercado de bolsas. Vou deixar para você no link, na descrição desse vídeo, o link para você participar do meu Telegram, onde todos os dias eu posto um conteúdo muito bacana sobre operações, sobre investimentos. Então, entra lá, participa, que eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar nos seus trades, tá certo? Grande abraço para você, sucesso e até o nosso próximo encontro.